gente, eu sou a Carol Mota e falta menos de um mês pra me mudar pra Itália. Eu decidi me mudar em menos de um mês, então nesse vídeo aqui vocês vão ver todas as partes do processo. Vão ser vários vídeos que eu vou juntar, porque eu quero mostrar pra vocês de fato tudo que eu tô fazendo antes de me mudar. Tem muita coisa que precisa ser organizada quando você vai mudar pra um país novo, principalmente um que você nunca foi. Pra quem não sabe, eu já morei nos Estados Unidos aí por 2 anos, 1 ano direto, e depois eu fiquei por 5 meses, depois eu voltei e fiquei mais meses, né? Então, no total, eu já morei 2 anos nos Estados Unidos e eu nunca fui pra Europa. Então, vai ser a minha primeira vez mudando pra Europa. E tudo aconteceu muito rápido, apesar de ser um plano que eu já tinha na minha cabeça por muito tempo. Então, eu já tinha vontade de mudar pra Europa por muito tempo, eu já matutei isso por anos, eu tinha um objetivo de ir pra lá. Mas eu nunca, de fato, sentei pra planejar. As coisas foram aconteceram muito rápido. E eu recebi uma resposta positiva, que depois eu conto pra vocês. E eu preciso me mudar em menos de um mês. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu quero mostrar pra vocês as etapas. Eu tenho experiência com viagem, eu viajo já há mais de 6 anos. Já fiz muitas viagens pra fora, já morei fora. Então eu quero mostrar pra vocês também como eu me organizo pra fazer uma mudança desse porte pra um novo país, né? E aí, ao longo dos vídeos também eu vou falar pra vocês sobre valores, sobre como se organizar, enfim, compartilho as ferramentas que eu tenho de organização com vocês também. Então, se vocês são interessados nesse processo, fiquem nesse vídeo. Bom, a gente vai começar aqui com um computador, né, pra fazer a organização. E hoje, a primeira coisa que eu fiz quando eu, de fato, recebi a notícia que eu podia me mudar, vou falar mais sobre isso depois, mas a primeira coisa que eu fiz foi procurar acomodação e passagem. Então, são os 2 principais pontos de quando você tá se mudando, além do financeiro, obviamente, você tem que sentar e fazer um planejamento financeiro básico, assim, não precisa ter medo de fazer isso, não precisa ficar maluco, ficar postergando, porque às vezes é alguma coisa que você acha que é muito difícil, a gente sempre fica postergando pra fazer depois. Mas é um cálculo básico, gente. Quanto entra pra você por mês e quanto vai sair. Então, principalmente adaptando ao país, né? Então, por exemplo, se entra X reais por mês pra você e você vai se mudar pra um país que é em euro ou em dólar, você precisa fazer essa conversão desse dinheiro que você tem em reais pra quanto você vai receber em euro ou dólar de fato. Então, você vai dividir esse valor aí por 5 ou por 6, né, que é o euro. Você vai ver quanto mensal você vai receber e se dá pra você pagar os seus gastos. E aí, como é que você vai saber os seus gastos? Você vai precisar procurar acomodação, passagem, comida, gastos básicos que a gente tem no dia a dia. Pra mim, os principais de você calcular são a acomodação. Então, quanto você vai pagar por mês de acomodação, quanto você vai gastar em média, não dá pra saber exatamente, mas quanto você vai gastar em média com comida, com compras do mês, né? Quanto você vai gastar com transporte, transporte diário, dia a dia. Você vai comprar um carro, você vai ter que botar gasolina nesse carro, ou a parcela do carro que você for comprar, ou você vai comprar à vista, ou você vai usar trem, metrô, ônibus dessa cidade, desse novo país, enfim, que você está se mudando. Então, essa também é um cálculo que precisa estar lá, né, que é um gasto mensal que você vai ter. Além disso, dá de colocar ali um gasto extra, que você não sabe se você vai ter ou não, uma saída, uma visita a um café novo no lugar, uma visita, enfim, você vai gastar eventualmente pra comer fora, alguma coisa assim, do tipo. Mas o essencial mesmo é você saber quanto você vai gastar de acomodação, porque não tem como você ir pra algum lugar e não ter onde morar, onde dormir, né? Esse é o principal. Eu sempre falo, vê a acomodação e a passagem, o resto a gente resolve depois. Mas não vou muito na minha, porque eu sou meio doida, gente. Então, por exemplo, eu calculo acomodação e passagem, e aí a comida, eu sei mais ou menos quanto eu posso gastar, mas eu também não piro muito nisso. Porque, vamos dar um exemplo que eu posso gastar 150 euros de comida por mês. Eu vou ficar dentro desse valor, entendeu? Eu vou tentar ao máximo fazer uma compra no mercado que seja arroz, feijão, que dure pro mês inteiro. E eu não sou muito criteriosa, principalmente nesse primeiro momento de mudança para um país novo. Não é um momento de você ficar tentando economizar, ver quanto vai sobrar para você investir, quanto vai sobrar para você acumular, fazer reserva financeira. Esse não é um momento de fazer isso. Você tá mudando para um país novo, você precisa saber que você vai estar seguro nesse país. Então, saber que você tem onde dormir, que você tem o que comer e que você tem como se locomover por lá e que você tá seguro. Então, vamos aqui ao primeiro passo, que é a acomodação. Eu tô vendo esse quarto aqui. Eu gostei bastante do quarto. Eu conferi, obviamente, a empresa, né? Eu conferi aqui a empresa. Fiz uma pesquisa básica no Google, né? Pra saber se é a empresa de verdade, os reviews deles.
Então, eu já tenho uma confiança, né, nessa empresa aqui. Também já pesquisei outras pessoas que moraram no apartamento. Então, estou de acordo com o local, né? E aí aqui ele fala aonde é a zona, o que tem e o que não tem, né? Se é banheiro privativo ou não. Então, não é o banheiro em conjunto com o quarto, é o banheiro do apartamento. Enfim, todas as informações que eu preciso do apartamento estão aqui. Uma coisa legal também é que nesse site especificamente tem um virtual tour, então eu consigo entrar e andar pelo apartamento aqui, né, ver tudo certinho que tem. Aí aqui tem o aluguel, quanto eu vou pagar por mês, e tem tudo que tá incluso no aluguel. Então eu peguei um aluguel muito bom, porque nesse caso já tá incluso condomínio, água, eletricidade, aquecimento, lixo, internet, tá? Tipo, tudo incluso. Então eu não preciso pagar isso aí de gasto extra, porque quando você tá mudando pra um país novo, você tem que ter noção que não somente o aluguel que você vai pagar, você também tem gastos como taxas do governo, de aluguel anual, você tem taxa de lixo, tem taxa de tudo, gente, tem que pagar a luz, a água, enfim. Então é sempre bom, principalmente quando você tá mudando pra um país novo que você não conhece, tentar pegar aluguéis que já estejam esses gastos inclusos, porque vai ser uma conta a menos na sua cabeça que você tem que se preocupar. Porque se esse gasto já está incluso no valor mensal do aluguel, quer dizer que o meu valor mensal não vai ultrapassar desse valor aqui. Então, eu não preciso me preocupar em saber o meu aluguel e saber quanto eu vou gastar de água e energia no mês. Agora, se você pega um aluguel que não está incluso essas contas aqui, você vai estar lá, suponha que seu aluguel seja 400 euros no mês. Você não sabe quanto que você vai gastar de água e eletricidade, porque é de acordo com o uso. E aí você pode ter surpresas. Então, você pode ter aí um gasto de, sei lá, 200 euros a mais na eletricidade e na água. E aí o seu aluguel já sobe para 600. E vai que você não tem esse dinheiro. A gente sabe que quando você está mudando para um país novo, é tudo muito novo, né? Tudo muito contadinho o seu dinheiro também. Então, é sempre bom você tentar pegar aluguel que já tenha tudo incluso. Quais foram as minhas medidas em relação ao aluguel? Então, eu vou contar mais pra vocês o porquê eu estou me mudando, o que eu vou fazer lá, tá? Em detalhes, num próximo vídeo. Mas eu tô indo com um objetivo específico pra essa cidade. Até se não fosse esse objetivo, eu escolheria outra cidade, não é assim específico. Mas eu estou indo com um objetivo específico, né? Então, teve que ser essa cidade, teve que ser esse local. E eu vou frequentar um local que eu preciso ir todos os dias. Então, o primeiro ponto que eu fiz para escolher a acomodação foi ver a distância da acomodação para esse local que eu preciso frequentar todos os dias. Então, eu procurei apartamentos que estavam ali ao redor do local que eu precisava ir, ou que estavam a uma distância que eu conseguiria ir a pé, ali a no máximo 40 minutos, ou também que tivesse, caso eu não conseguisse a pé, que tivesse a linha de metrô passando por ali, ou de ônibus, que eu pudesse pegar todos os dias. Isso é um ponto muito importante. Você não pode mudar pra uma cidade e, assim, se você tá mudando e você não tem nada fixo, você não tem trabalho, não tem algo pra ir todos os dias, então talvez não importe muito onde você vai morar nessa cidade. Mas caso você tenha um compromisso pra ir todos os dias num local específico, é muito importante que você veja quão distante é a acomodação desse local que você precisa ir. Porque conta também os gastos que você vai ter mensal de transporte, seja de trem, de metrô, de ônibus, enfim, quanto os gastos que você vai ter caso você compre um carro, precise comprar um carro, porque talvez sua acomodação seja muito longe de onde você precisa frequentar todos os dias. Bom, dito isso, achei uma acomodação que era relativamente perto de onde eu preciso frequentar todos os dias. Entrei em contato com a locadora, com o local que estava disponibilizando esse apartamento para alugar, e mandei mensagem para eles, tirei minhas dúvidas, já fiz minha pesquisa sobre quem é a empresa que está fazendo a locação, se é um site seguro, enfim. Tem uma condição especial na minha locação também, que depois eu comento com vocês, mas você precisa ter essa certeza de que a empresa que você está alugando é uma empresa segura. Se você puder procurar reviews no Google sobre essa empresa, sobre pessoas que já moraram nesse lugar que você quer morar. Outra coisa muito importante de ver também é se tem taxas de administração na hora que você vai fazer esse aluguel. Então, quando você tá fazendo um aluguel que você vai assinar um contrato lá e tal, normalmente você tem que dar um calção, né, pra você reservar, que normalmente eles retornam, né, o calção é retornável no final do período do aluguel, mas você tem que saber quanto é o valor desse calção, saber se eles vão te retornar esse calção. Calção normalmente sempre é retornado, né, mas enfim, porque é um gasto a mais que você vai ter, é um dinheiro que vai ficar preso com eles até você sair de fato dessa acomodação novamente. E fora isso também, você precisa saber se tem a taxa da imobiliária, que era uma coisa que eu não sabia, tá, gente? Eu sou nova, eu nunca fui por aí, porque assim, todos os lugares que eu já morei,
principalmente fora, eram partes de hostel, ou enfim, que eu não tinha que dar calção, que eu não tinha que assinar contratos longos, então eu não tinha muito conhecimento, e principalmente eu tenho conhecimento do Brasil e dos Estados Unidos, mas eu nunca fui pra Europa, vai ser minha primeira vez. Então eu não sabia que, por exemplo, na Europa, quando você faz um aluguel, principalmente, até mesmo por esses sites que mostram vários quartos disponíveis ou apartamentos disponíveis para alugar, você é obrigado a pagar uma taxa administrativa para a pessoa que está te alugando, principalmente se for imobiliária. Se for imobiliária, é mais caro ainda. Então, você tem que pagar normalmente o valor de um mês para essa imobiliária. Então, suponha que seu aluguel seja 500 euros no mês, você vai ter que pagar o calção, que normalmente é 2 ou 3 meses. Ou seja, vamos supor aí que você tem que pagar um calção de 1.000 euros. Você vai ter que pagar o primeiro aluguel mais 500, então 1.500, e você vai ter que pagar um valor pra imobiliária por ela ter te achado esse apartamento, te alugado esse apartamento, mesmo que você tenha achado num site online sozinho. Se esse apartamento está sendo alugado pela imobiliária, o que acontece na maioria dos casos, é muito difícil você conseguir alocar com o próprio locatário direto na primeira vez, quando você ainda tá no Brasil, você vai ter que pagar essa taxa pra locadora, então você vai ter que gastar uns 2.000 euros de início, e é uma grana, então tem que dar uma organizada. Bom, depois desse ponto da acomodação, o que eu fiz? Eu entrei em contato, né, com o pessoal que tava alugando esse apartamento. É um apartamento, eu pesquisei pra saber se tinha mais pessoa no apartamento, se era apartamento compartilhado, se é compartilhado, quais são as regras, quem tá lá já, é mulher, é homem, qual é a idade, né? Porque como assim você vai se mudar pra um apartamento que você não sabe quem tá lá, principalmente se você é mulher. Eu não recomendo que você mude pra um apartamento que tenha pessoas do sexo masculino se você não tem tanta segurança e não conhece essas pessoas, tá? Eu já viajei bastante e eu sempre tento colocar a segurança em primeiro lugar, porque sendo mulher, em qualquer lugar do mundo você tá correndo perigo. Então eu já passei por algumas situações que eu não gostaria de passar novamente. Quando a gente tem muito pouco dinheiro, a gente acaba aceitando, por exemplo, ficar num quarto de hostel compartilhado, que tem homem e mulher, mas se você puder esperar um pouco mais e juntar um pouco mais de dinheiro pra sua segurança, você ficar num local que só tem mulher é muito mais seguro e eu recomendo muito mais, tá? Bom, e aí eu entrei em contato com o pessoal da acomodação, mandei uma mensagem, vi se eles tinham um WhatsApp, tá? Nem todo mundo vai ter WhatsApp fora do Brasil, porque a gente tá muito acostumado a resolver literalmente a nossa vida no WhatsApp, mas tem países que não usam, por exemplo, Estados Unidos, ninguém usa o WhatsApp. Quem tem WhatsApp é porque tem alguma relação com um país que usa muito, tipo Brasil, ou por trabalho, mas é bem difícil, não é todo mundo que usa e eles se comunicam de outra maneira. Então, você tem que verificar, mas caso o país tenha WhatsApp, você entre em contato por WhatsApp, foi o que eu fiz. E, gente, sejam espertos. Então, por exemplo, eu estou me mudando pra Itália, eu não ia mandar uma mensagem em português ou uma mensagem em inglês pro cara da imobiliária, porque eu tô me mudando pra Itália, o cara é italiano, então, obviamente, eu tinha que me resolver em italiano, né? Então, a mensagem, toda a minha conversa aqui com a pessoa, não quero mostrar o número, não quero mostrar o número mostrando. Peraí, gente. Toda a minha conversa com a pessoa aqui, eu vou mostrar assim, tá? Em italiano. Então, ai, não sei italiano. Eu também não, minha filha. Eu estou resolvendo, eu só sei tchau, grazie mille, o básico do básico, entendeu? Pedir um cafezinho no máximo. Mas, ChatGPT tá aí pra isso, Google Tradutor tá aí pra isso, e o próprio iPhone, se você usa iPhone, enfim, talvez no Samsung tenha, não tenha noção, mas você consegue escrever, copiar ali a parte que você escreveu e automaticamente o próprio iPhone traduz ali na hora, você não precisa sair de ir pra nenhum outro aplicativo, na hora ele traduz pra você. Então, gente, você que tá procurando acomodação, apesar de você achar assim, eles que têm que alugar, eles que querem alugar, é muito mais benéfico pra eles receberem o dinheiro, eu que tô sendo a pessoa que vai alugar. Não interessa, quem tá interessado no local é você, quem tá se mudando de país é você, quem tá indo pra um lugar que não é o seu país é você, então você tem sim que aprender a se virar na língua do país. Então, eu falo inglês fluente e eu falo português, mas eu não tenho ideia de italiano, como eu mencionei, mas eu tenho a noção que eu não vou chegar pra pessoa falando, assim, pessoalmente eu não consigo falar italiano, provavelmente eu falaria inglês, mas por mensagem, pra conveniência da pessoa, eu uso as ferramentas e os meios de tradução que a gente tem hoje em dia, porque o mundo tá muito atualizado, e vão me comunicando dessa maneira. Então, recebi o contrato hoje. Que dia é hoje? Hoje é dia 15 de outubro, gente. Eu tô pensando em viajar dia 6 de novembro. Eu não tenho certeza ainda, mas eu volto pra contar pra vocês quando eu comprar a passagem, tá? Eu ainda não comprei. Tô resolvendo a acomodação primeiro. E aí, eles me mandaram um contrato hoje pra eu dar uma avaliada. E o contrato inteiro em italiano. E aí, vamos lá, né? É básico o que você precisa saber. Gente, recebi o contrato em italiano. Não falo a língua. Como é que eu vou saber se tudo que tá lá tá a meu favor ou não tá, sabe? Se tem alguma coisa pregando peça, se eu vou ter que pagar alguma coisa a mais. Você precisa e é sua obrigação analisar esse contrato porque é você que tá assinando aquilo ali.
Então, novamente, ferramentas de tradução, vou mostrar uma aqui agora pra vocês que eu uso e que eu só consigo fazer, eu faço o upload direto do documento e ele já me traduz pra mim. Então, pra vocês terem noção, gente, tudo na vida eu resolvo com o Google. Então, Google, tradução, eu literalmente só botei essa palavra aqui, ele já me deu aqui esse site, DeepL Translate. E aí, o que acontece com esse site? Eu já usei ele outras vezes, por isso eu conheço, mas assim, foi só literalmente digitar a tradução no Google que apareceu. Você pode usar Google Tradutor também, mas eu tô mostrando esse aqui porque você consegue fazer o upload de arquivo direto, entendeu? Então, eu vou pegar aqui o documento que eu tenho e vou fazer o upload. E aí aqui eu vou escolher a língua, você pode escolher direto o italiano, que é o contrato que está em italiano, ou eu posso só botar detectar idioma e eu escolho aqui o idioma que eu quero. E eu clico para traduzir. E aquela era a tradução que já me baixou em formato certinho, PDF, contrato em português. Então, assim, gente, quem quer dar um jeito, não fica dependendo dos outros pra perguntar, qual ferramenta eu uso pra traduzir? Onde é que eu acho tal coisa? Gente, o Google tá aí pra isso. E se você quiser alguma coisa mais avançada, mais específica, ChatGPT tá aí pra isso, não precisa pagar, é gratuito, tá? Só fazer as perguntas corretas da maneira correta, que ele vai te responder de uma maneira correta também. As respostas, a qualidade das respostas vem de acordo com a qualidade da pergunta que vocês fazem. Bom, esse foi o primeiro vídeo, eu só queria dar um relato de em que ponto eu estou agora. Tô analisando o contrato para locação, mas a locação ainda não está fechada, então quer dizer que eu não assinei o contrato ainda, mas estamos caminhando para isso. Aí agora o que eu vou fazer? Eu já dei uma verificada nas passagens, nas datas que eu quero, mas eu ainda não comprei a passagem, porque eu só vou comprar a passagem quando eu ter certeza da locação, né? Porque não tem como eu viajar e chegar num lugar que eu não sei onde eu vou dormir. Então, quando eu tiver certeza da locação, eu vou, de fato, finalizar a compra da passagem. E aí, gente, essa saga vai ser longa, porque tem 1 milhão de coisas pra resolver. Por exemplo, roupa. Eu vou levar uma mala grande, vou levar uma mala de mão. Eu já tenho experiência viajando, e aí me dá um pouco de preguiça da mala grande, porque apesar de conseguir caber bastante coisa, e eu estar me mudando por um longo período de tempo, porque eu vou ficar lá pelo menos um ano, eu preciso de roupa, né? Só que ao mesmo tempo, é muito ruim você ficar carregando uma mala gigante. Principalmente quando você tá chegando no país, você não sabe nada, você vai ter que fazer muita locomoção, vou ter que pegar trem, vou ter que pegar Uber, não sei, até a localização. Então é muito ruim você ficar carregando mala. Mas eu ainda não decidi, então eu vou contar isso pra vocês nas próximas sagas. E este pé que estamos, este pé que estamos. Acomodação encaminhando, falta a passagem e o resto das coisas. Todas que eu vou contando pra vocês ao longo do caminho. É isso, beijos. E aí eu vou ficar na casa de uma amiga da Bárbara. Então você vai pra Portugal, de Portugal você vai pra Tenerife, de Tenerife pra Londres? De Tenerife pra Londres, mas eu não preciso ir pra Tenerife. Eu não preciso, não tenho obrigatoriedade. Isso daí era só pra eu ir viajar com as meninas, porque eu vou ficar com as meninas em Londres, então não tem problema. Tá. Eu vou... Se você sair, se você chegar lá dia 13, aí já tá todo. Ou dia 13 à noite, eu pego um voo, não tem problema. Então o tempo acaba no dia mesmo. Mais um novo dia nessa altura do campeonato. Ainda não fiz muita coisa. Na verdade, eu fiz muita coisa, mas ainda falta muita coisa pra fazer, sabe assim? E pra mim a parte mais difícil é arrumar mala. Então eu comprei vários lookinhos novos, como vocês viram anteriormente. Só que eu ainda preciso olhar as roupas que eu já tenho no meu guarda-roupa e ver se vai combinar com alguma coisa, ver se eu vou levar essas roupas que eu já tenho. Então eu preciso experimentar cada roupa, sabe? E aí eu tô entre o trabalho e entre parar pra ficar fazendo as coisas da viagem e também não consegui fazer nada. Aí minha casa tá uma bagunça ainda. Tá meio caixotado, meio roupa jogada, porque eu botei tudo em cima da cama pra ver o que vai, o que não vai. Estamos assim por enquanto. Atualizações do contrato. Eu já assinei o contrato da casa e já enviei pra eles. Só que eu preciso esperar a devolutiva deles. O cara ficou doente. O cara do contrato da imobiliária ficou doente. E ele tá me demorando pra responder. E vocês sabem que, tipo assim, a Europa, principalmente o lugar que eu vou, é muito burocrático. Eles demoram muito com documentação, então eles já são enrolados. É uma coisa que eu já tô esperando que demore. Mas assim, hoje é dia 27 e eu preciso fazer o depósito da casa dia 30 no máximo, que tá isso no contrato. E eu ainda não recebi a devolutiva do contrato assinado. Então, tipo assim, eu tô correndo pedindo pro cara. Eu já até mandei 2 mensagens pra ele, coitado. E eu sei que ele tá doente, tipo assim, lá eles levam muito a sério, tipo, eles não trabalham quando eles estão doentes, não ficam muito tempo fora do expediente, igual a gente aqui no Brasil, tipo, aqui você tá morrendo, você tá lá com o WhatsApp mandando mensagem pra não ser demitido, né, enfim. Então é isso que estamos, já é dia 27 de outubro, eu viajo dia 6 de novembro, eu não tenho passagem, e o contrato da minha casa tá meio certo, porque eu assinei e enviei, mas eu ainda não tenho certeza da devolutiva deles, então... Enfim, e também não combinei a data pra pegar a chave. Avisei o cara da imobiliária que eu chego dia 7, eu saio daqui do Brasil dia 6 de novembro, chego dia 7 de novembro lá, e falei que eu preciso, tipo assim, perguntei, né, como é que vai ser, quem vai me entregar a chave do apartamento,
Enfim, gente, outro ponto. Eu falo português fluente, né, obviamente, e inglês fluente. Agora, eu não falo a língua do país que eu tô indo. Como é que vai ser? Eu espero que o cara... Porque o cara da imobiliária, estou falando com ele na língua dele. Então, eu não sei como é que vai ser quando eu chegar lá pra eu me comunicar com o cara da imobiliária. Mas, Senhor, vai me ajudando e vai dar tudo certo. E é isso. Esse é o que estamos no dia 27 de outubro. Eu vou mantendo vocês atualizados. Beijos. Ó, gente. Estamos aqui enchendo Estamos na farmácia. Enchendo uma coisinha de remédio pra eu levar. Tá feliz? Uma bolsa só de remédio. Porque em outro país é ruim de comprar. Agora a gente tá aqui na casa de câmbio lá. Meu pai me deu 200 euros, galera. Ó, gente. Tô aqui tomando café, aproveitando todos os dias possíveis pra comer e tomar café nos meus pais, porque depois não vai ter mais isso. Aí a gente comprou as passagens, estão ali, eu já imprimi. Patrocínio minha irmã, obrigada, sister. Eu ia comprar com milhas, mas aí se ela fez um cálculo lá, que eu não entendo nada, e que ela achou melhor comprar com dinheiro. Então, já compramos a passagem. Aí, eu tô aqui meio trabalhando, meio fazendo as coisas, e minha mãe tá anotando todos os remédios ali, o que é cada um. Dá um aí, mãe, pra eu mostrar. Aqui, gente, ó. Tipo, ela faz a anotação ali, e aí a gente cola aqui no cantinho. Tá vendo? Ó, dor e tensão muscular. Porque eu não vou saber nada, né? E como eu tô levando fora da caixa, porque levar na caixa é meio ruim, eu vou esquecer aqui que é pra cada coisa. Aí peguei esse pacote aqui também de vitamina C, pra dar uma melhorada na imunidade. E aí eu vou levar esses 3. E é isso que estamos fazendo hoje. Então, passagem resolvida, lugar que eu vou ficar resolvido, compramos remédios, aí agora falta só arrumar a mala e terminar a casa. Oi, gente, pra dar uma atualização pra vocês. Eu tô aqui no banheiro, né? Não é estranho não, tá? Tava escovando o dente, eu já aproveitei pra você gravar aqui mesmo. O que a gente já fez, então, que pé que estamos? Já comprei a passagem, acho que eu falei isso da última vez. Então, eu tenho como chegar, né, que é a passagem, e tenho a casa, que é onde eu vou... Deixa eu ver se olhar pra cá vai ficar estranho, não sei, mas eu vou ficar olhando pro espelho, tá? E tenho a casa pra morar, que é onde eu já assinei o contrato também, que foi tudo essa semana. Então, 2 coisas prontas, são as 2 coisas principais, que é o como você vai chegar e onde você vai ficar. E aí, o que comer, a gente vê quando estiver lá, entendeu? Vamos ver depois o que comer, mas assim, essa semana também eu já transferi o dinheiro que eu tinha guardado pra viagem pra minha conta da Wise. Inclusive, eu vou deixar o meu link da Wise aqui, que dá desconto na primeira transferência pra quem nunca fez. Se você quiser usar o meu link, vocês vão receber desconto de taxa, não paga a primeira taxa, o que é super válido. E aí, já passei todo o meu dinheiro pra Wise que eu tinha salvo, que é o dinheiro que eu vou levar. E também fomos no Casa de Câmbio, uma das mais baratas que tem aqui na minha cidade. Antigamente pegava na Confidência Câmbio, mas a Confidência Câmbio não é das mais baratas. O câmbio deles, a taxa, deixa as coisas um pouco mais caras. E vocês sabem que se você tá viajando com dinheiro contado, qualquer 10 euros a mais de diferença já é muita coisa. 10 euros daí pra pegar um ônibus, dá pra comprar um almoço e um jantar, então... Vamos estar aí focando na taxa mais em conta. E aí eu peguei numa casa de câmbio aqui da minha cidade que se chama Day Câmbio. Day Coval, Day Câmbio, alguma coisa assim. Eu já tinha pegado com eles outras vezes em outras viagens que eu fiz para os Estados Unidos. Peguei dessa vez o euro em cash, então estou levando um tanto de dinheiro em cash, né, em cédulas. E o resto tá tudo na minha conta do banco, porque hoje em dia ninguém usa muito dinheiro, mas é sempre importante levar um pouco de dinheiro em cash, porque a gente nunca sabe. Vai que pega um táxi de emergência e não tem como pagar com cartão, vai que o cartão não passa. Então é sempre, sempre, sempre muito importante você ter um pouco de dinheiro em cash pra alguma emergência que acontecer. É isso, minha irmã acabou de passar aqui em casa pra esquentar as coisas dela no micro-ondas, que ela usa o meu daqui. E eu já dei uma sacola de produtinhos, vou deixar aqui, corta e bota essa sacola de produtos, que é tudo que eu tinha aqui em casa. Eu tenho muita coisa de viagem que eu trago, então tem aqui, por exemplo, creme, Victoria's Secret, tinha várias máscaras, eu tirei essa do pacote, vou levar essa comigo. Mas tem aqui, tipo assim, body lotion, isso aqui é cleansing oil, que eu compro de viagens e... Tinha muito aqui no meu banheiro e não dá pra eu levar tudo, porque vai pesar muito na minha mala e também eu vou ficar muito tempo, então eu vou deixar pra comprar lá. Coisas que eu goste. E aí eu dei tudo pra minha irmã. Eu deixei esse aqui, porque... Eita, eu deixei esse aqui porque é um que eu gosto e eu vou levar, né? E o resto eu dei tudo. Então, é isso, gente. As atualizações do dia de hoje. Eu viajo semana que vem. Falta exatamente uma semana, porque hoje é quinta-feira. E eu viajo quinta-feira que vem. Tô ansiosa. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Beijos. Gente, dei tudo isso pra minha irmã. Calma aí. Vamos por aqui nessa bagunça. Tudo isso pra minha irmã de coisas que... Segura aí pra eu abrir. Mask de Age Defense. Tem vários Victoria's Secret super cheios. Irmã, vê como eu te amo, né? Esse aqui é muito bom. Mas tá no meio, então eu não vou levar. Creme.
Um creme imenso. Enfim, mais máscaras. Dei tudo pra ela, gente. É isso. Thank you. You're welcome, sis. Oi, gente. A gente tá provando roupas pra levar na viagem de frio, porque vai nevar. Aí minha mãe tá me ajudando. Ó, gente, tem essa loja na minha cidade que tem literalmente de tudo. Aí a gente tá aqui. Mames e Voves. Mãe. Oi, gente, a gente tá tomando um... Irmã, você tá muito linda. Gente, olha como meu irmão é muito lindo. Tomando um café no shopping, porque a gente veio comprar algumas coisinhas aqui pra eu deixar de presente pros meus amigos quando eu for embora. Então eu comprei umas cartinhas que eu vou escrever, que eu amo fazer cartas. E aí eu e a Yas já estamos aqui comendo um cafezinho e ela tá tomando um sorvete. E é isso. Falta menos de uma semana. Tá animada? Esse é menor, né? É. Não, é do mesmo tamanho que o outro. Olha o outro. Descoisou. Oi, gente. Pra dar updates, como estamos agora? Em desespero. Aqui a mesa já tá bem melhor do que tava antes, porque tava uma montanha de coisa. Só que eu viajo daqui 2 dias. 2 dias? Hoje é terça, eu viajo na quinta, isso mesmo. E eu acabei de terminar minha mala. Porém, a mala deu 29 quilos, eu tenho um negócio aqui de pesar. E eu vou precisar tirar algumas coisas. Porque eu tentei botar tudo na mala despachada. Então, obviamente, fica pesado, mas assim, tentei pra ver. E aí, eu não queria levar muita coisa. Só que no final, eu sempre acabo levando muita coisa. Alguém me ensina a viajar com pouca coisa. Só que dessa vez eu tô indo pra morar mesmo, né? Então, de fato, eu tava olhando algumas coisas e falei assim, meu, se eu não levar daqui, eu vou ter que comprar lá. E aí, eu posso até chegar a comprar lá depois, só que no começo, preciso economizar mais dinheiro. Então, eu não vou sair comprando tudo. E eu preciso do mínimo pra sobreviver, né? Então, roupa também, tipo, roupa de frio, lá tá muito frio. Agora, nessa época de final de ano. Enfim, resumindo, a minha mala ficou muito pesada. Tem que ter 23 quilos, tá com 29. Só que eu ainda tenho uma mala de mão de rodinha pra botar 12 quilos, só que eles nunca pesam, né? Mas enfim, eu tenho uma mala inteira de rodinha de mão ainda pra botar coisa que eu não botei nada. Então dá pra eu passar, tipo, um pouco de roupa pra essa mala. Ou botar os sapatos nela. E uma mochila. Eu vou deixar documento, coisas importantes eu vou deixar pra botar nessa mochila. Na mala de mão, já a dica aqui, nunca botem nada muito importante. Porque pode acontecer de você chegar lá na beira do avião e eles terem que despachar sua mala porque não tem espaço. Às vezes acontece. Dá pra você tentar brigar lá e falar assim, olha, não quero, minha mala vai comigo, é muito importante. Mas, às vezes não tem o que fazer, não tem espaço, não tem como discutir. Então é isso. Hoje, na verdade, hoje vai ser terça, né? Eu tô na madrugada de segunda pra terça. Eu marquei simplesmente um hot yoga, que eu nunca fiz na vida, com as minhas amigas. Tava afim? Não. Mas eu quero me despedir delas, a gente foi tomar um café no final de semana. E aí eu marquei, elas tiveram essa ideia de fazer o hot yoga 7 da manhã, amanhã. E já é 2 da manhã e eu tô aqui acordada ainda. Enfim, gente, vai dar tudo certo. Então eu vou fazer isso. Aqui, essa lista aqui, eu fui fazendo ao longo, tipo, do mês. Das coisas que eu lembrava pra levar e tal. E eu já tiquei quase todas. Acabei de dar um check aqui em documentação, que é uma das coisas mais importantes, né? Pra ver se tá tudo certo, os documentos que eu tenho que levar e tal. Então, dei esse check agora. E aí, agora eu tô tentando dar um fim nessas coisinhas que fica assim, que eu não vou levar, mas também não sei se eu deixo, onde é que eu deixo, porque eu também não quero deixar a casa desorganizada. Então, estou nessa etapa agora. Tirei literalmente tudo do meu guarda-roupa. Tem um saco inteiro de roupa que eu vou doar. Enfim, gente, é isso. Que caos, que caótico. Agora tá começando a me dar uma... Meu Deus, vai acontecer mesmo, sabe? Eu não sei se é porque... Eu tô muito pertinho assim, porque eu não consigo apoiar o celular em outro lugar. Mas eu não sei se é porque eu tô acostumada a viajar, que eu não fico com tanta ansiedade assim. Mas eu também tenho um mecanismo de defesa, que é botar na minha cabeça que é só mais uma viagem. Só que assim... é mais uma viagem grande, que eu vou ficar muito mais tempo, que pode mudar a minha vida, que com certeza vai mudar a minha vida, porque não é uma viagem você volta a mesma pessoa, principalmente viagens longas. Então, eu tô indo pra ficar pelo menos 8 meses, e aí depois eu vou ver o que eu vou fazer. E aí, tipo assim, eu tô tentando botar na minha cabeça que é só mais uma viagem. E realmente, tipo assim, ai, não gostei, volto. Não vai mudar a vida que eu tenho agora, entendeu? Tipo assim, se eu não gostei, volto. Só que eu não quero voltar, eu quero que dê certo, eu quero que, enfim, vai dar tudo certo também. Então é uma coisa muito grande. Eu tô mudando de país, eu tô mudando de casa, eu tô assumindo grandes responsabilidades
fazendo contrato de aluguel, pagando aluguel super caro, organizando meu trabalho pra dar conta de pagar tudo isso, pegando mais trabalho também. Então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, pra eu blindar meu pensamento, porque se eu ficar pensando muito nisso, você fica assim, ai meu Deus, tô deixando minha família. Ai meu Deus, tô deixando meus amigos. Ai meu Deus, não conheço ninguém lá. Se você foca muito nisso, você vai pirar, vai surtar e você não vai conseguir, tipo assim, você não vai conseguir viajar, entendeu? Você vai ficar focando só na parte ruim disso. E eu tô tentando só pensar e botar na minha cabeça, não, só mais uma viagem, vai dar tudo certo. Tem os portes dos meus amigos, da minha família, vai ser incrível e é isso. Então é isso, gente. Que doideira. Essa foi a atualização de hoje, terça-feira, da semana que eu vou pegar o avião. Tchau. Meus últimos momentos com esse cabelo. Enquanto eu faço a alquimia. Nossa, eu tô bem. Puta que A gente tá fazendo aqui, ó. Isso é um filme assim na minha cabeça. Eu já fui embora antes outras vezes. Na verdade, teve uma vez. Que foi quando eu fui a primeira vez morar fora, né? Que eu fiquei 1 ano e pouco. Só que eu fui sabendo que eu ia ficar 2 meses, na realidade, não 1 ano. E eu acabei ficando 1 ano e alguns meses. E muita coisa mudou, né? Eu voltei uma pessoa completamente diferente. Então, apesar de ser uma viagem que eu tô muito animada e muito feliz pra fazer, eu também sei que eu não vou ser mais essa Carol. E eu amo essa Carol. Eu amo essa versão de mim que aprendeu que aqui também é meu lar. Que aprendeu que família é tudo. Que a gente não precisa ir pra muito longe pra saber disso. Mas foi longe que eu aprendi muito disso também. Enfim, eu só tenho certeza absoluta que se eu passar alguns meses, ou se eu de fato passar alguns anos, eu não vou mais encontrar essa versão de mim que eu sou agora. Porque eu vou deixar ela aqui. Eu vou aprender muitas coisas novas, eu vou conhecer pessoas novas. Gente do céu, tô chorando muito, não. Isso deve ficar péssimo no vídeo. Enfim, eu vou aprender muitas coisas novas, eu vou conhecer pessoas novas, eu vou conhecer lugares novos. Eu vou ter muitas experiências. E eu acho que essa é a grande diferença quando você tá indo pela segunda vez. Tô falando segunda vez porque eu já fiz várias viagens. Eu já fiquei alguns meses fora, de ficar tipo 5, 6 meses fora. Só que, de fato, morar fora, que é o que eu estou indo fazer agora, e não saber ao certo quando eu vou voltar, eu sei que vai transformar a minha vida. E a vida é feita de ciclos. Ciclos começam, ciclos terminam, e esse aqui acabou. E eu acho que eu tô muito pronta pra viver essa próxima fase, que eu esperei muito pra viver. Que eu até demorei um pouquinho. Mas é incrível como que o que é pra ser seu não foge. E às vezes a gente demora pra chegar no que é pra ser nosso, porque a gente não tá ainda preparado pra experienciar tudo aquilo. Se eu dissesse pra vocês que eu tenho 100% de certeza que tudo vai dar certo, na verdade eu até tenho, eu ia falar que não, mas eu confio muito em Deus e eu sei que Ele vai fazer da melhor forma possível pra que tudo aconteça e seja incrível pra mim. Mas se eu dissesse pra vocês que eu me sinto 100% preparada, acho que era isso que eu tava querendo dizer, eu estaria mentindo, porque não me sinto 100% preparada. E eu acho que eu nunca me sentiria 100% preparada, porque a gente não está 100% preparado pra nada nessa vida. Mas se a gente não dá o primeiro passo, se a gente não anda, as coisas não acontecem. Então não dá pra ficar parado muito tempo no mesmo lugar. Porque a gente precisa evoluir. A vida tá em movimento. Então, é isso. Eu não tinha chorado até agora. Eu fiquei todo esse tempo, acho que, resolvendo as coisas da viagem, documento, fazendo tudo dar certo, e foi muito em cima da hora também. Olha eu empurrando o óculos que não tá no meu olho. Que eu acabei não tendo tempo de refletir muita coisa, e eu também tenho esse... Eu também tenho essa maneira de me blindar, sabe? De... Talvez eu tava botando assim na minha cabeça, só mais uma viagem. Só mais uma viagenzinha. E é uma coisa muito grande, eu tô mudando de país. Eu vou iniciar um novo e grande projeto lá. Eu tô deixando tudo aqui. Eu empacotei todas as minhas coisas. É uma mudança financeira muito grande também. Então é tudo muito grande. Mas em minha defesa, e pra eu não surtar da cabeça, eu só tô botando na minha cabeça só mais uma viagem. E realmente, eu sei que eu sempre tenho um lugar pra voltar. Que se der alguma coisa errada, eu tenho minha família, eu tenho meus amigos e eu tenho pra onde voltar. Então, é uma coisa grande, mas eu também não quero freaking out né? Enfim. É isso. Obrigado aos meus pais. Gente, eu sou muito chorona. Calma aí.
É que eu me emociono muito quando eu falo da minha família, porque eu amo muito a minha família, mas... Obrigado muito aos meus pais, porque... Eles correram atrás de tudo comigo, principalmente minha mãe, que não mede esforço pra ajudar. E fica genuinamente feliz de ver a gente conquistando as coisas, sabe? Minha mãe é incrível, assim, não tem nada que minha mãe não possa fazer. Ela é tipo uma super heroína, assim, sabe? Eu queria botar ela no potinho e levar comigo. Porque eu sei que não tem nada que eu já tenha pedido pra minha mãe que ela não tenha feito, sabe? Ou dado um jeito pra fazer, mesmo que ela não soubesse como fazer. Enfim, um agradecimento especial ao meus pais, gente do céu. Eu tô ranhando aqui nesse vídeo. Um agradecimento muito especial aos meus pais por todo o suporte. Às minhas irmãs, que vão sentir uma falta imensa. E aos meus amigos. E eu não sei porque eu tô fazendo esse vídeo aqui ficar tão grande. Mas é que realmente é o que eu falei pra vocês. Eu sinto que é uma mudança que vai ser grande. Amigos, nossa, a câmera mega suja. Indo embora agora. Sentirei saudades da casinha. Deixei mais ou menos arrumado. É isso, gente. Esse boné tá coisado na minha cabeça, mas não vai ficar assim não. Vou botar direito. É isso, tô indo embora. Gente, despedida. Bife acebolado com arroz e feijão. E saladas. E batata. E minha amiga. E minha mãe, meu pai e minha avó. É muito dinheiro de pinga, né? Eu contando fofoca, mas eu tô filmando. Últimas fofocas do Brasil. Mas não adianta. Animados pra mim ir embora. Todos os vídeos dela vão estar. Cici. It's nice to hear your voice again. Ó, a gente tá no. Tirar foto. Tamo indo, galera. É o momento, tá chegando. Meus amigos amados vieram me mandar embora, que eles não me aguentam mais. Não vai. E eu sentirei saudades. Nós também sentiremos. Vai dar muita raiva. Só o Iago falando, pelo jeito elas não vão sentir saudade. Sentir saudade, não é pra ir embora. O Iago assim, gente, vamos ser educados e responder. E minha família. Deixa eu te contar uma parada. Gente, eu já tô no portão de embarque e falta um pouquinho pra entrar no avião. Já despedi da família, já entrei pra área de embarque, já tô aqui do ladinho da área aqui. E é isso, só dando updates. Agora só fotos, vídeo quando eu chegar lá. É um voo direto, então vai ser bem rapidinho. Rapidinho assim, né? 11 horas, mas não tem conexão. E é isso. Aí chegando lá, vai colocar minha irmã, que vai me ajudar em todo o processo da mudança. Beijo. Oi, galera, cheguei. Tô aqui no negocinho de esperar a mala, ó. Tá indo na velocidade da... lento. E tô esperando. Eu só vou pegar a mala e aí eu vou pro outro terminal, que desse não tô indo pro 2. Eu vou trocar minha irmã, que está no hotel me esperando. É isso. E minha mala não chega nunca, gente. Já passou 3 vezes a mesma mala que eu tô vendo aqui, a minha não chega.